Então, boa noite a todos, a todas. Eu queria muito agradecer, primeiramente, ao Billy e à Carolina por estarem aqui conversando com o nosso grupo de estudos, que é o grupo de literatura e inclusão, que tem pensado muito, né, dessas relações, de que forma a literatura, ela também é, de fato, oferecida a todos e quando é oferecida, o que se oferece como literatura. E hoje a gente tem um encontro super especial porque nós vamos falar sobre um livro muito necessário, que é o Manual Anticapacitista. Uma obra que é escrita a quatro mãos por duas pessoas, né, que são referência quando o assunto é inclusão. Então, de um lado, nós temos aqui a Carolina Ignarra, que é referência no Brasil quando o tema é inclusão de pessoas com deficiência. Ela é empresária, pesquisadora, palestrante, fundadora do grupo Talento Incluir, uma consultoria premiada que promove a diversidade e a empregabilidade de pessoas com deficiência em empresas. Ela também, né, é cadeirante desde um acidente, depois a Carol vai me corrigir se estiver errado, mas de um acidente que ela teve de moto em 2001, e ela transformou a sua experiência pessoal em ativismo social, articulando projetos de impacto e difundindo práticas de acessibilidade. A Carol é reconhecida pela sua atuação junto a organizações nacionais e internacionais e tem se destacado como uma das principais vozes do movimento anticapacitista no país. E do outro lado, nós temos o Billy Saga, que é rapper, compositor, ativista e escritor, também com uma trajetória marcada pela arte como esse instrumento de transformação social. Ele também é cadeirante desde um acidente e aos 17 anos, depois também ele pode confirmar, e ele se tornou uma das vozes mais potentes também da luta contra o capacitismo, abordando em suas músicas e projetos a valorização da diversidade, a resistência e a afirmação identitária das pessoas com deficiência. E além da carreira musical, o Billy também atua como palestrante e produtor cultural, sempre com foco em acessibilidade e justiça social. Ele é reconhecido nacionalmente por aliar sensibilidade artística e engajamento político em prol de uma sociedade mais inclusiva. E, como vocês viram, dois nomes com esse peso se reuniram, reuniram suas vozes, suas vivências para criar esta obra, né? O Manual Anticapacitista, que é um guia, a meu ver, assim, essencial, porque ele é direto e acessível e nos ajuda a entender o que é o capacitismo, como ele aparece nas nossas práticas diárias e, principalmente, como cada um de nós pode se tornar um aliado nessa luta por inclusão e justiça social. E conforme a gente vai lendo, né, o livro, nós vamos sendo conduzidos por vários temas fundamentais. Eles começam explicando o que é capacitismo, falam sobre os estereótipos mais comuns, trazem experiências vividas, discutem acessibilidade, leis e políticas públicas, além de indicar quais são as expressões mais adequadas, né, quando nós falamos de pessoas com deficiência. E eu gostei, gente, particularmente do prefácio, porque aqueles 21 depoimentos de pessoas com diferentes tipos, né, de deficiência acabam por nos trazer múltiplas perspectivas. Eu acho que isso acaba por dar o tom da obra, né? Não é só teoria, mas é uma soma de vozes e de vivências. E o que eu acho também importantíssimo é que, apesar de trazer os dados estatísticos que ajudam a entender a realidade das pessoas com deficiência, junto com reflexões sobre ações afirmativas, inclusão social, o livro não fica apenas na crítica. Eu acho que esse é um ponto alto. Ele apresenta dicas práticas, né, de como cada um de nós tem o seu papel em se tornar esse aliado de verdade, com sugestões de atitudes, de comportamento que nós precisamos adotar e também que precisamos evitar para combater o capacitismo no nosso dia a dia.
Então, assim, eu estou muitíssimo feliz em ter vocês aqui para conversarem com a gente. E então eu passo a palavra a vocês para que possam também, né, dar boa noite e na sequência para a Laís, para a gente começar a fazer as perguntas que tanto nos inquietam. Vou interromper, gente. Pedro passou aqui e falou: Você sabe que o Billy Saga é famoso, né? Olha o orgulho nosso. Ó, Que passou aqui. orgulho. Eu tô achando que ele tá passando demais, sabe? É o Billy que ele viu. Vou dormir feliz com esse feedback. Ó, Obrigado, manda um abraço para ele. Que demais, mano. Então começa já, já Não, faz pode um começar, Carol, por começar. favor, primeiro Não, você. faz seu salve pro Pedro. Não, eu quero agradecer o convite. Eu começo com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, careca, de olhos castanhos, uso um piercing, uso barba. Hoje eu estou com uma camisa roxa com umas estampas coloridas. Eu tô sobre a minha cadeira de rodas, tô de calça jeans, né? Porque é engraçado que às vezes eu faço a minha descrição quando eu tô em reunião online e falo direto da cadeira, eu não falo da minha vestimenta da parte dos membros inferiores. Eu falo assim, que a galera tá pensando que eu tô pelado na cadeira de rodas? Não, eu tô de calça jeans com um tênis amarelo e preto, e estou na minha cadeira de rodas porque eu tenho uma deficiência adquirida. Sou um homem com uma deficiência adquirida aos 20 anos, tá? De idade, que na mini bio aí você falou 17, não, eu tinha, senão eu estaria dirigindo sem carta, eu já tinha habilitação. Eu fui atropelado por uma viatura da Polícia Militar que ultrapassou o farol vermelho, conduzida por um motorista com a carta de habilitação vencida. Uma grande fatalidade, como qualquer acidente que acontece com qualquer pessoa que tem uma lesão medular, não é algo simples, é um acidente complexo, mas aconteceu, como acontece na vida está acontecendo nesse momento. A cada minuto está acontecendo um monte de acidente de trânsito, de arma de fogo, como a gente falou aqui na preleção. Deficiência é um marcador identitário que, infelizmente, as pessoas adquirem. Muitas nascem com alguma deficiência, mas muitas adquirem, e eu adquiri, não conhecia ninguém com deficiência quando eu adquiri a minha deficiência. E de repente a minha vida virou de ponta cabeça e eu me vi naquela situação. Me deparei com a segregação que a pessoa com deficiência sofria e ainda sofre na sociedade. E fiquei indignado com isso. Falei, não é possível. Eu não queria vestir aquela carapuça. Não julgo e não critico quem não consegue encarar essa complexidade que é uma sociedade excludente, uma sociedade preconceituosa, mas a minha opção, e não por ser super-herói, a gente já conversou sobre isso, eu e a Carol, foi encarar de frente, porque eu não queria ficar em casa e pirando e, e me negando a viver o que eu tinha para viver. Se aquela era a minha história, eu ia viver aquilo. E tive a bem-aventurança de conhecer pessoas maravilhosas nessa jornada, e a Carol é uma delas, que eu aprendo diariamente e que eu tenho muito orgulho de acompanhar, de conhecer. E no nosso o primeiro capítulo ali é a nossa história de como a gente se conheceu no teatro. E mais para frente a gente foi trabalhar com diversidade, cada um de uma forma diferente. E na pandemia eu comecei a pensar muito sobre diversidade, equidade e inclusão, a ter uma certa. Eu acho que todo mundo viveu uma transformação interna na pandemia, né? Uma catarse assim sobre a própria maneira de existir, seja socialmente, seja individualmente. E eu comecei a pensar muito sobre a minha deficiência e entender que o marcador identitário de deficiência ele era é, tinha uma complexidade diferente dos outros marcadores, não comparando a seriedade e a complexidade de cada marcador. Mas eu comecei a reparar que raça, por exemplo, gênero, eram marcadores que já tinham avançado no quesito orgulho e pertencimento, orgulho de ser quem é, empoderamento de ser quem é. E que nós, pessoas com deficiência, ainda precisávamos muito avançar nesse quesito. E chamei a Carol para um projeto chamado Singular, que era o fomento de orgulho de ser quem é, enquanto pessoa com deficiência. Foi um projeto bem curto, né, Carol? Bem rápido, mas ele foi o embrião para
outras reflexões que levou a gente a entender que a grande barreira e dificuldade em se sentir pertencente, empoderado e autossuficiente para exercer a nossa cidadania realmente é o capacitismo. E aí a gente resolveu escrever esse livro em conjunto. Demorou, né, Carol? A gente se reuniu, acho que 2 anos quase, toda semana, semanalmente, para escrever, até que a gente conseguiu finalizar. E é um grande orgulho ter feito essa obra junto com a Carol. E tá aí, é o nosso legado. Mas tem muito mais ainda para a gente fazer. E fico muito feliz em ver que a gente vem fazendo, a gente segue fazendo. Muito bem. Vou seguir o protocolo. Sou uma mulher de pele branca, cabelos na altura dos ombros, meus cabelos são lisos, mais ondulados, uso um óculos de grau. É, estou vestindo uma blusa nos tons de azul com estampa de cobra. É, sou uma mulher cadeirante, a deficiência não dá para ver nessa telinha, mas como vi, adquiri a deficiência. A minha deficiência aconteceu aos 22 anos, no ano de 2001. Não precisa fazer conta, tenho 46 e faço 47 em outubro. Eu, quando adquiri, estava recém-formada na Faculdade de Educação Física. Sou paulista, moro em São Paulo, estava atuando nas empresas com ginástica laboral. Tive a oportunidade de voltar para o trabalho muito rápido. Eu mesma não acreditava que eu pudesse trabalhar, mas a minha gestora, com muita sensibilidade, me convidou para voltar ao trabalho 3 meses depois do acidente. Eu brinco que foi menos que uma licença maternidade, meu afastamento. Deu tempo nem de chorar, eu já estava sendo pressionada, cobrada, mas também reconhecida pelo trabalho. E o trabalho foi um instrumento muito importante para me ajudar a passar por aquele desafio de adquirir a deficiência tão jovem. E mais para frente, quando eu de fato estive nas empresas de novo, as empresas queriam me contratar, e assim como o Billy, dignidade ou indignidade, indignação, foi um comportamento que me motivou, né, a pensar, poxa, por que que existe cota? As empresas resumem a gente a uma cota, isso me incomodou muito. E fui estudar, entender por que que existia lei de cotas no Brasil, fui entender quem eram as pessoas com deficiência no Brasil, para além de uma lesão medular, que é a deficiência que eu tenho, e era, naquele momento, o grupo de pessoas que eu mais conhecia com deficiência, não conhecia os outros tipos de pessoas com outros tipos de deficiência. Fui entender, a hora que eu entendi, eu falei, nossa, que desse lugar meu, de tantos privilégios, e eu falo de privilégio no livro, a gente fala muito sobre capacitismo na estrutura, e na estrutura, capacitismo ele está em família, saúde, educação e trabalho. E nesses 4 pontos eu tenho muito privilégio, começando de trás para frente. O trabalho bateu na minha porta quando eu adquiri deficiência. A escola eu já era formada na faculdade, então não passei por capacitismo escolar, não passei por questão de falta de acessibilidade, enfim, na escola, na educação. A saúde eu fui muito favorecida, apesar de morar em São Paulo, eu fiz minha reabilitação no Hospital Sara, em Brasília, que é referência mundial em reabilitação, e é gratuito. Eu tinha a informação de que eu podia ir para lá e que lá, de fato, me orientaria muito bem. E é uma reabilitação muito importante, porque é muito além do físico, não pensa só em consertar, me fazer andar de novo. Na verdade, nunca pensou nisso. O Sara ensina a gente como é que a gente pode viver melhor na condição que a gente tem hoje e viver melhor na integração da saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de físico, que é importante cuidar, e o Sara ensinou isso para a gente, mas a gente também está falando de saúde social e saúde emocional, e a gente foi muito bem reabilitada nisso também. Então, mais um privilégio na saúde. E no primeiro pilar, a família, que eu faço parte de uma família muito estruturada. Meus pais foram casados a vida toda, meu pai já é falecido há 7 anos. Eu sou irmã do meio de 2 irmãs de mais ou menos mesma idade. E o principal que eu falo que a minha família é um privilégio todo de eu estar passando por isso de um jeito menos opressor, menos pesado, menos agressivo para mim,
é porque meu pai e minha mãe me ensinaram a ter responsabilidade pelas consequências dos nossos atos, né? Então, quando eu era jovem, meu pai falava assim: olha, se você for transar com um namorado, se você não usar camisinha, você pode engravidar, você pode pegar doença, e se isso acontecer, a responsabilidade é sua. Eles também falavam isso sobre usar a moto, que foi como eu me acidentei. Ah, daí quando isso aconteceu, eu falei, nossa senhora, eu tenho que me responsabilizar, gente. Eu sabia que eu podia cair, eu sabia que eu podia me lascar. Então, esse privilégio de ter sido educada desse jeito me fez entender muito rapidamente que eu precisava tomar as rédeas da minha vida e tocar. E, resumidamente, é isso, mas tem uma parte muito importante de mim e do Billy que a gente não falou, que são as nossas conquistas familiares, né? Eu sou esposa do Tato, sou mãe da Clara. Eu costumo dizer que a Clara é a minha melhor parte. Ela tem 20 anos e a Clara todos os dias me mostra a importância do trabalho que eu faço, enfim. Eu, eu, eu fundei a Talento Incluir, como a Diana apresentou aqui, né? Eu fiz, a gente faz a empregabilidade de pessoas com deficiência e já incluímos mais de 9.000 pessoas com deficiência no Brasil, no mercado de trabalho, inclusive na empresa que o Billy trabalha. E queria dizer que a Clara, quando ela tem orgulho de mim, do que eu faço, eu entendo por que eu faço tudo isso. E ela esses dias falou, eu não sei que profissão que eu quero ser no futuro, mas eu quero ter uma profissão como a da minha mãe, que transforma a sociedade, que transforma pessoas. Eu falei, pronto, estou no caminho certo, já conquistei tudo que eu queria na vida ouvindo isso dela, né? Vivi, conta da sua Emília, é sua melhor parte. Eu não falei da minha melhor parte. A minha melhor parte é minha filha, Emília, 9 anos e meio. É muito louco, às vezes eu faço palestras e eu conto sobre a minha jornada, que isso que eu falei para vocês, o acidente e tal, e vou contando, falando sobre inclusão e contando da minha vida. Mas um ponto interessante é que hoje a minha vida, olhando, colocando em perspectiva, eu não sei como ela seria se não fosse a deficiência. É lógico que ninguém sabe como seria a vida se não fosse como ela é. O se não existe. Mas a questão é que hoje eu trabalho como especialista em diversidade na Claro, que é algo que eu só fui trabalhar porque eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu, assim como a Carol, comecei a trabalhar muito cedo após a lesão medular, que também foi uma forma de elaborar, voltar logo para o mercado de trabalho. Um mês depois que eu sofri acidente, eu vendi a minha moto, tinha dado perda total, e dei entrada num carro adaptado. E a namorada de um amigo já arrumou para trabalhar, eu fazia publicidade, faculdade de publicidade, para eu trabalhar no birô de impressão da revista Caras. Então eu fui trabalhar na Caras para aprender as coisas lá, porque quando eu sofri acidente, eu tinha saído do banco, do universo bancário, para ir fazer o meu primeiro estágio numa agência de publicidade. E nessa uma semana de transição foi quando eu sofri acidente. Inclusive, o acidente que eu sofri, eu estava indo para um curso de computação, na época era muito raro, computação gráfica, era algo que não tinha muitas escolas. Era uma gráfica na Liberdade chamada Tacano, eu estava indo para esse curso na ocasião do acidente. Só que aí tudo parou, eu não fui trabalhar nessa agência, só que um mês depois eu fui trabalhar na Caras. Depois eu fui trabalhar junto com a Tabata, que aí quando eu conheci a Carol e a Tabata, eu fui trabalhar na Cavenagh, que é uma loja de cadeira de rodas, com a Tabata era gerente, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, a primeira secretaria da pessoa com deficiência, com a atual senadora Mara Gabrilli, ela era a primeira secretária da pessoa com deficiência. Então, não por acaso, a minha vida foi migrando para diversidade, equidade e inclusão, e eu fui me aprimorando, me especializando, e hoje eu trabalho com esse tema já há mais de 20 anos, mais de 25 anos. E aí eu olho em perspectiva hoje, a minha esposa eu conheci no grupo de teatro onde eu conheci a Carol. Ela fazia parte do grupo, da parte musical, do time musical ali desse grupo de teatro, ela não tem deficiência, mas ela estava sempre com a gente nas montagens de peça, e convivemos junto, amigos, por muito tempo. Eu casei, ela casou, a gente era amigos um do cônjuge do outro, e aí nós separamos e acabou da gente ficar junto numa peça de teatro, e aí
3 meses depois estávamos morando juntos. 3 anos depois nasceu a Emília, que já está com 9 anos e meio. E eu achava que eu já tinha sido feliz na vida, porque eu não tinha saudade do que eu não tinha feito, eu só tinha saudade do que eu tinha feito, porque eu zoei muito nessa vida, sabe? E aí, quando eu me tornei cadeirante, eu zoei mais ainda do que eu já tinha zoado, porque eu falei, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu preciso aproveitar a vida. E fui para a balada e fiz minha reabilitação na balada, mas trabalhando e tal. E aí, quando minha filha nasceu, que eu entendi o que era ser feliz. Eu entendi que eu só estava treinando, só estava me preparando para ser pai. Agora que a minha vida está a vida mais legal, a minha fase mais legal. Então, hoje eu olho para trás e eu falo, se eu não tivesse me tornado uma pessoa com deficiência, eu não teria conhecido o teatro, eu não teria conhecido a Ju, que é minha esposa, eu não trabalharia com diversidade. Eu não sei onde eu estaria, poderia estar melhor ou pior, não importa, mas eu não estaria aqui hoje quem eu sou. E aí eu lembrei de uma. Certamente, certamente Fala, você Ju. não teria escrito o manual de capacitista Com e não certeza estaria não. aqui com o pessoal da PUC. Olha que Não legal. estaria nessa live. Aí eu lembrei de uma frase do nosso diretor, Detão, que ele falava assim: eu não tenho o sorriso do Brad Pitt, mas ele também não tem o meu. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu não tenho, sei lá, eu não sei como eu seria sem ter deficiência, mas eu sem deficiência também não teria tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei. Nossa, gente, não sei nem como começar agora depois dessas falas tão bonitas de vocês, né? Enfim, primeiro eu queria agradecer a vocês por terem topado o convite. Eu falei, meu Deus, eles devem me achar meio maluco, uma pessoa que surge por mensagem fazendo, né, um convite desses, mas eu falei para Diana, não, não, a gente não tem, quem sabe não vai ser um sim, né? Porque a gente estava lendo o livro de vocês. E ele me chamou muita atenção, né? Na primeira vez que eu encontrei ele na internet, eu achei muito interessante. Eu comprei, eu li, eu sugeri para Diana para o nosso cronograma. É, enfim, eu tenho vontade de fazer muitas perguntas, mas também vou deixar para os nossos colegas, né? Porque foi uma leitura muito imersiva para mim, por não ser só o tema da minha pesquisa, né? A questão da literatura e da inclusão, mas também porque foi um livro que me provocou muito de várias formas, me deixou muito reflexiva. Eu anotei várias coisas, como vocês podem ver, não sei se dá para ver, tá todo marcado aqui. Eu já reparei nisso, e como eu amo ver o nosso livro assim, gente, dá um quentinho no coração, né? Que orgulho, né? Todas aquelas reuniões durante 2 anos valeram a pena, mano. Ai, que Que bom. orgulho, mano. Que bom, porque olha, eu adorei. Eu fiz também quando vocês pediam, né, para a gente fazer um exercício de se questionar. Eu fui relembrando é, várias partes também me fizeram repensar algumas atitudes que a gente tem que são capacitistas. Para mim, até pegou muito da questão do linguajar, coisas que eu nem sabia, né? E aí eu penso como a gente também precisa pesquisar mais sobre isso, né? Refletir mais um pouco. E já que a gente está falando desse processo de vocês de 2 anos, né, de escrita, eu queria perguntar para vocês, né, como que surgiu essa ideia de fazer o manual e como foi todo esse processo de escrita para vocês dois e também que impacto que a arte que já está ali em vocês, desde o teatro e na música, como que ela também pode ser refletida nesse livro. É, o Biri, ao se apresentar aqui, né, contou que ele estava na pandemia muito incomodado, puxou eu, a Tabata, a Kátia, são outras duas mulheres com deficiência que a gente também se conheceu. A Tabata conhecida na reabilitação, mas no teatro, a gente fez teatro junto. E esse incômodo do Sou Singular, que foi o começo de tudo, o movimento do Sou Singular, ele veio muito porque a gente sente na comunidade com deficiência essa dificuldade de sentir orgulho de quem somos, né? Então, a gente tem feito aqui na Talento Clube muitas mentorias. Nesse ano mesmo, semana passada, eu estava com uma galera com deficiência que está dentro de empresas. E quando a gente fala de ter orgulho, as pessoas perguntam assim, mas como que vai ter orgulho de ter deficiência? E o orgulho não é de ter deficiência, o orgulho é de ser quem somos. E a deficiência faz parte desse trajeto todo que a gente se tornou, né? Como ele estava dizendo aqui, que não sabe como seria se não tivesse.
Mas ele, assim como eu, a gente curte muito quem a gente é e a deficiência faz parte dessa história, né? Então, começou com esse movimento e o Billy me puxando, porque, gente, eu sou uma empreendedora social. Uma empreendedora já tem muito desafio no trabalho, né? Quando ele veio, eu falei, ai, mano, não tenho tempo, não vai dar, não consigo. E aí ele ficou me estimulando, vamos fazer, vamos fazer. E aí, você sabe, Billy, que acho que eu vou falar uma coisa agora que eu nunca te falei, mas eu tive essa reflexão recente, porque no começo desse ano eu estive em 2 eventos ibero-americanos sobre empregabilidade de pessoas com deficiência. Um foi no Chile, o outro foi em Brasília, mas ambos com países latinos e a Espanha fazendo parte das conversas sobre empregabilidade no determinado país lá. E ninguém fala de capacitismo, nenhum desses países fala de capacitismo. E quando eu fui tentar conversar com as pessoas ali, poxa, mas e o capacitismo? Ninguém fala nada disso, né? Eu lembrei do porquê que eu resistia. Igualzinho eles estão resistindo. Capacitismo é um movimento que começou nas redes sociais aqui no Brasil. A gente é um comportamento antigo, mas o nome capacitismo era muito novo. E nas redes sociais, cara, eu falo, a gente tem na história, quando contarem a história da pessoa com deficiência daqui 20 anos, é um marco o que as redes sociais fez por nós no sentido de exposição, né? Esse orgulho de ser quem somos, eu com 47, sei, faço 47 já já, o Billy também nessa faixa, e com deficiência adquirida há mais de 20 anos, a gente percebeu isso, mas não falou isso. Nas redes sociais, os jovens começaram a jogar isso na cara da sociedade. Então, temos jovens, e assim, não só os jovens, eu também acho que rede social é lugar de ser, mas começou, no caso da pessoa com deficiência, com a nova geração, 30 anos para menos, dizendo, eu orgulho de quem eu sou, eu tenho esse espaço para falar. Então, temos pessoas como o Ivan Baron, temos pessoas como a Pequena Lô, a gente até cita no livro, tem lá no livro um QR Code para baixar e você poder, a gente fica atualizando isso sempre, seguir pessoas com deficiência que têm falado recados legais. E essa galera, ela começou a ter, né, a ampliação do recado com redes sociais, e isso me movimentou muito, mas essa galera começou a falar de capacitismo, e eu resisti, porque eu falei, cara, é mais uma modinha de internet, é mais um nome de uma coisa que já acontece há tanto tempo, né? E é isso que eu percebi acontecendo nos países ibero-americanos. Eles estavam resistindo igual eu estava resistindo no começo. Então, quando eu fiquei aqui dando uma geladeira no Billy alguns meses até ele me convencer, eu consegui entender agora que é porque eu não estava acreditando que isso era um movimento tão importante. E nesse momento que ficamos 2 anos fazendo troca, fazendo estudo, entendendo tudo isso, eu comecei a entender a importância de ter nome, um comportamento que já existia, mas ficava numa zona de tipo, é preconceito, não é preconceito, é tal, desinformação, o que é que a gente passa de fato, né? A hora que dá nome, tem contexto, a gente com deficiência começa a se perceber. Para vocês terem ideia, o ano passado a gente rodou uma pesquisa, inclusive ela está no ar de novo esse ano. Vou deixar o link aqui para o pessoal poder divulgar para pessoas com deficiência que trabalham, ou estão em busca de trabalho, responderem. Mas nessa pesquisa, 1.230 pessoas com deficiência que trabalham ou buscam trabalho responderam. 9 a cada 10 passa por capacitismo. A gente não teria esse indicador se capacitismo não fosse um comportamento conhecido e conceitualizado. Inclusive, a editora Melhoramento já colocou no dicionário essa palavra que antes não existia. O Brasil evoluiu muito trazendo esse conceito, né? Então, começou assim, com o Billy me insistindo muito para que eu fosse. E a hora que a gente foi, que eu comecei a estudar, eu falei, cara, faz todo sentido. Isso muda muito, muda muito mais rápido do que antes, a gente tentar entender o que de fato aconteceu com a gente. E hoje, quando a gente fala sobre capacitismo, nos eventos, nas mentorias, nas palestras, invariavelmente vem pessoas com deficiência falar para mim, cara, eu sabia que isso acontecia comigo, mas eu não tinha coragem de falar. Eu tinha receio, até eu mesmo, a pessoa com deficiência falando, de ser entendido como um mimimi, de ser entendido como uma bobagem, coisa pouca, que a gente já superou tanta coisa. O que é isso, né? O que é você ouvir, você
não pode entrar por aquela porta, tem que entrar por essa, porque essa tem espaço para você, aquela não. Hoje mesmo eu cheguei num hotel aqui em Goiânia, que eu estou aqui a trabalho, e quando eu cheguei às 2 da tarde, às 3 da tarde eu tinha que entrar numa reunião de trabalho online, porque minha palestra é amanhã aqui. E eu não estava no quarto acessível, sendo que na minha reserva estava pedindo, eu preciso de um quarto PCD, um quarto acessível, nananana. E aí você passa por isso e fala assim, ah, mas isso passei, tá, só mais isso, mas quase que eu perco reunião, quase que eu fiquei no conflito. Eu não almocei, eu almocei em reunião por conta disso, e isso não é pouco, isso é rotina para gente. A gente começou a dar nome e a gente começou a falar muito mais sobre isso, e a gente amplia com certeza o resolver, né, disso. Acho que é o resolver. E eu acho que a Diana foi muito generosa ao comentar que o ponto forte do nosso livro é que a gente reclama, mas a gente também mostra caminhos, né, Diana? E eu e o Billy, acho que a gente se equilibra nisso, né, mano? Acho que junto nesse estudo a gente foi se equilibrando. Ele é um rapper, ele gosta de falar, ele tem o talento de falar em poesia dos desafios que a gente passa, e ele foi me ajudando a ser um pouco mais dura com os capacitismos que eu passo, e acredito que eu também fui deixando ele um pouquinho mais mole. A gente, nesse equilíbrio, conseguiu entregar esse manual que a Diana reconheceu desse jeitinho. Eu acho que a gente não tinha nem noção da importância dessa obra para nós e para a própria literatura, que era algo tão novo no sentido de pouca abordagem. Já existiam livros sobre o tema, mas no Brasil muito poucos, e, e da forma que a gente se propôs a fazer, como você colocou, sabe? Não vai ser algo também só de reclamar, de bater panela. Eu acho que isso vem um pouco dessa nossa experiência, né? A gente vem de um legado também de um movimento social por busca de inclusão, de sensibilização da sociedade através de um movimento artístico. O próprio teatro tinha esse caráter como uma proposta do nosso diretor. Eu não estou aqui para fazer militância, eu estou aqui para fazer arte com a cadeira de rodas. Depois veio o Movimento de Superação, que é a ONG que a gente conduziu aí por 20 anos. No ano passado eu dirigi um documentário que está na Claro TV+, chama Nada Sobre Nós Sem Nós, que conta essa história, e conta a história da maternidade da Carol, da minha paternidade. Então a gente sempre tentou trazer a abordagem do tema como isso é meu direito, eu não estou reclamando, eu não sou um reclamão, não estou pedindo esmola, não estou pedindo nada mais que o meu direito. Ao mesmo tempo, de uma forma divertida e colorida, que não fosse algo, mas também sem tirar a seriedade do assunto. Então, que é sempre uma busca de equilíbrio, porque isso é muito, muito difícil. A Carol fez um post uma vez, recentemente, que eu achei genial, assim, que ela falou: viver com deficiência na sociedade é você viver num estresse constante. Porque é isso, você chega no lugar que você pediu, você fez o check-in, você não sabe se vai ter ambolift. Aí tem ambolift, se não tem, tem que esperar. Aí você chega no hotel, não sabe se vai ter quarto acessível. Você nem percebe, é um estresse constante. Você está sempre no mecanismo de luta ou fuga. E nós que não somos de entregar os pontos, foi a forma que a gente entendeu de encarar essa fatalidade que aconteceu com a gente, foi sempre de luta. Então a gente está sempre lutando. Então é um cansaço extremo, gente. E o tempo vai passando, o cansaço vai aumentando, né? Mas não é um cansaço físico. Eu já percebi isso. Se você para racionalizar, nem é físico. De repente o físico está bem e ele acaba se refletindo no físico. Você começa a ter dores, você começa a ficar doente. Porque na verdade o que está cansado é o seu mental de ter que explicar, de ter que falar 2, 3 vezes, de ter que confirmar se o quarto é acessível, se não é, se tem cadeira de banho, se não tem, porque sempre tem, no discurso sempre tem, quando chega na prática é outra coisa. Então eu acho que esse livro ele traz esclarecimento para quem se propõe se desconstruir, olhar para os seus vieses, mas a grande maioria precisa se propor, né? E eu fico muito feliz que vocês se propuseram a isso, porque isso é por isso a nossa disponibilidade de estar aqui, e onde tiver que ser
para falar sobre o assunto. E como eu falei para elas antes de você entrar, Carol, isso é a minha missão, isso se tornou a minha forma de elaborar a minha vida, a minha missão de vida é levar informação. Você falou, ele tem o dom de falar. Na verdade, eu tento Ele tem aprimorar o esse dom dom de fazer poesia. de fazer poesia, sim. Eu tento aprimorar o dom da comunicação para tentar ser convincente ao ponto de fomentar a desconstrução das pessoas. Aí eu busco pessoas com intelecto 3 vezes melhor que o meu, tipo a Carol, para construir junto e aí as coisas saem, ficam boas desse jeito. Ai, gente, sabe o que eu queria só, Laís, antes de até de você continuar aqui com perguntas para a gente, dar um reconhecimento aqui que nós dois escrevemos, mas a gente teve uma participação maior de pessoas com deficiência, né? Nosso prefácio é muito coletivo, a gente trouxe frases de muitas pessoas com vários tipos de deficiência, que é nada sobre nós sem nós, né, mano? E a ilustradora do nosso livro é uma mulher com deficiência, a Paloma Barbosa, também acho importante dizer que a gente teve essa preocupação, né, que não é a nossa palavra, a gente está coletivamente representando um grupo e acho que isso também é um recado muito importante que o capacitismo traz, né? Uma pessoa com deficiência, quando erra, ela erra coletivamente. Uma pessoa com deficiência, quando acende, quando acerta, quando chega numa representatividade positiva, ela também chega coletivamente, né? Então, a gente teve essa responsabilidade, né, mano? E acho importante dizer que, que é sobre pessoas com deficiência e feito com a gente, né? É isso aí. E eu acho que tem um ponto importante sobre o capacitismo, que é a complexidade do capacitismo é uma peculiaridade, né, uma especificidade, é algo ainda tão profundo, como a Carol disse, a gente ainda tem dificuldade em sentir orgulho de ser quem é, muitas pessoas, né? Nós temos pessoas com deficiência oculta que escondem. Hoje eu estava falando com um rapaz autista e ele vai participar de um evento comigo, ele é um líder na Claro, ele tem autismo, ele falou, até eu me descobrir, eu era adulto, e quando eu me descobri, eu escondia. Só o dia que eu surtei, porque eu não estava dando conta do contexto, e eu tive que ficar de licença 15 dias, eu voltei e abri para minha gestora e falei, não dá mais para eu negar quem eu sou. E tem pessoas que escondem. Esses dias eu fiz um workshop na empresa e um outro líder que tem uma deficiência física, uma má formação no pé, ele foi na médica e falou: Olha, hoje eu assisti, depois, o cara já tem quase 60 anos. Ele falou: Eu assisti um workshop e eu quero assumir, quero ser laudado como pessoa com deficiência. Eu sempre escondi isso e hoje eu tenho autoestima. Depois, então, isso é muito mais importante do que qualquer cota cumprida, qualquer número. É eu ter mudado a cabeça de uma pessoa com deficiência para ter autoestima de se assumir quem é. Cheguei em casa felizão, contei para minha esposa, falei assim, não sabe o que aconteceu hoje. Então, essas conquistas pequenas, que não são pequenas, sabe, são gigantes, são muito satisfatórias. Como vocês lendo e falando, vocês falando, olha, eu estou repensando como vocês convidaram a gente no livro. A gente vê na prática os frutos, colher os frutos do nosso trabalho, da nossa intenção, que é legítima. Só que ainda é muito Mano, sabe complexo. que esse lance da negação da deficiência, né, também tem explicação, assim como luta e fuga, né, que a gente vive no alerta. A Sim, gente foi silenciado, né? Então, a deficiência é um assunto que não comenta, a gente fala disso no livro. E um assunto proibido, um assunto delicado. E tem um viés cognitivo que é viés de aversão, que é o viés que faz a gente fugir de conversas difíceis, fugir de assuntos desafiadores, né? E ter deficiência numa sociedade que traz estereótipos tão opressores para a nossa condição, é muito desafiador, né? E esse lance de ter precisado ficar de licença, porque ele não estava mais aguentando a opressão, é, é, é uma dor que é difícil da gente conseguir entender, sabe? A comunidade LGBT sabe entender isso, porque muitos precisam ficar no armário, precisaram ficar no armário nas suas famílias, nos seus trabalhos, né? Até mesmo na religião que acredita.
E aí, a hora que você não pode ser quem você é, isso é um gatilho emocional. Na, na pesquisa da inclusão, 84% das pessoas com deficiência apontam afeto na sua saúde emocional, saúde mental, por conta do capacitismo. Então, é um indicador que só mostra o que o Billy está contando aqui num exemplo muito prático, né? É bastante desafiador mesmo a gente não poder ser quem a gente é, né? Por isso a gente tem levantado essa pauta do cara não ter orgulho da gente, do jeitinho que a gente é, né? Tem algumas minúcias que eu tomo um cuidado para não parecer que eu estou comparando, mas é inevitável comparabilidade com os outros marcadores identitários. Em nenhum momento a dificuldade, eu estou comparando a dificuldade do marcador identitário, a opressão ser maior ou menor. Todos são muito opressores. E eu tenho a minha opinião própria, cada um tem a sua. Eu acho que o marcador identitário de raça foi um dos mais cruéis na história. Eu não consigo imaginar. Tem coisas que a gente não consegue ter empatia, a gente pode ter conexão, mas não consigo me pôr na pele de uma pessoa negra que foi escravizada, que teve seus ancestrais escravizados, que hoje ainda vive o racismo. Ou de vocês, mulheres, que em qualquer lugar que andam têm uma sensação de insegurança por conta de gênero. Então, são conexões que a gente faz, mas empatia é até difícil, que empatia é se pôr no lugar do outro. Eu não tem coisas que eu não consigo, não porque eu não quero, porque realmente não me sinto capaz. Mas as minúcias do capacitismo são muito complexas no sentido de que é um tipo de preconceito que, diferente de raça, gênero e LGBTfobia, que se expressa através do ódio, né, do sentimento de superioridade, que é velada, que ainda assim, por alguns motivos, a sociedade se coloca como querendo ajudar, ou como você é coitadinho e eu estou aqui para te acolher. É algo tão ardiloso que fica mais difícil de o escapismo disso é mais complexo. Ou o inverso, que também é capacitismo de colocar na posição de super-herói. Então, é bem delicado o processo de estratégia para resistir, não sucumbir a essa energia hercúlea que a gente tem que ter para enfrentar isso, sabe? Que a Carol fala que é esse mecanismo de luta e fuga, que a gente vive em estresse constante. Então, uma hora você tem que respirar também, desculpa o baixo calão, e cagar pro mundo. Falou que você pensa de mim é problema seu, cara. Eu sei de mim. Porque para você falar sobre o assunto, como tem pessoas que não conseguem falar sobre a deficiência, quando você se propõe a falar, você também tem que abrir a porteira e falar sobre tudo. Você não pode ter. Então, às vezes, você tem que falar sobre sexualidade, você tem que falar sobre família, você tem que falar sobre tudo. Se você se propõe a ser um representante que quer falar sobre todas as deficiências, também não posso falar só sobre deficiência física. Eu tenho que pesquisar sobre qual que é a complexidade de uma pessoa com deficiência visual, auditiva, barreiras de comunicação, de locomoção, de neurodivergência. Então a gente começa a entrar num universo super complexo e de diferenças aí para cada um conseguir ter inteligência emocional para encarar o capacitismo. Mas essa estratégia da sociedade de fingir que acolhe, sabe, ter um preconceito velado ali com a deficiência é muito cruel, assim, eu acho muito cruel. E aí a gente tentou trazer informações que clareassem um pouco isso na cabeça da sociedade sem deficiência e leiga e das próprias pessoas com deficiência que ainda estão se encontrando nesse papel de protagonismo, né? Porque no fim das contas todo mundo tem que protagonizar e fomentar reflexão sobre isso, seja ou não pessoa com deficiência. Eu Laís, você tava. ficar se emendando, Não é. Laís. Fala o Vou que você emendar eu agora, vou me meter na Laís. Eu, À vontade, coincidentemente, Carol. hoje à tarde, vocês estão me ouvindo bem? Eu tirei o Wi-Fi porque estava esquisito. Hoje à tarde, eu estudo também literatura. Na verdade, eu trabalho na minha pesquisa literatura, inclusão e diversidade, e começou com o viés LGBTQIAPN+, né, que era muito a história da minha vida. E aí, meu corpo de pesquisa é um livro para crianças onde a criança protagonista é trans.
E aí eu defendo na academia, só podia ser na PUC, né? Porque nenhum outro lugar acho que aceitaria o meu projeto, a importância de a gente trazer para a literatura todos os temas, porque existem pessoas de todas as maneiras, né? E a gente conversa muito nas turmas da Diana, né? Eu já assisti algumas disciplinas com ela, e a Diana traz muito a gente para o universo, o mundo, né? Então a gente foi na Dorina Novil, a gente faz trabalhos muito geniais, que trazem a inclusão e trazem a diversidade, e eu já não gosto nem desse termo agora, inclusão, porque eu acho que você está dizendo que aqui é perfeito, e vamos colocar essas outras pessoas todas que não são perfeitas aqui no nosso mundinho perfeito. Então, assim, já odeio, né, o termo, mas é o que temos. E eu fui hoje à tarde num projeto que é super legal, aliás, que acho que vocês deveriam fazer parte, ambos, que é na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que eles têm um comitê, eles tiveram hoje um fórum de diversidade, equidade e inclusão, e foi assim, uma conversa exatamente sobre isso, sabe? E teve uma hora que eu não aguentei, e tinha muitos gestores lá, e eu falei, gente, vamos lá, eu vou papo reto aqui. Quando vocês montam um comitê, e eu já fui chamada inúmeras vezes para falar sobre literatura e inclusão, literatura e diversidade, para ter um viés diferente, e é sempre em junho e agosto. Vocês me chamam para falar no mês do orgulho gay e no mês da visibilidade lésbica. Em todos os outros 10 meses do ano, ninguém nunca me chamou para falar numa empresa. Nunca, zero. Zero, um total de 0 vezes. Agora, junho não tem um buraco na agenda e agosto, idem. Aí eu falei, o que vocês estão dizendo com isso, né? Vocês montam comitês para quê? Para fazer uma festa em junho e falar que tem um comitê de diversidade LGBT? Para colocar um banheiro, né? Que vocês dizem aí ser adaptado, mas adaptado para quem? Vocês conversam com as pessoas que trabalham nas empresas? E aí eu ouvi uma história assim horrorosa que eu vou compartilhar, que vai resumir muito isso, que é assim, uma das empresas, e assim, uma puta empresa de tecnologia, contratou uma pessoa com deficiência, e eles fizeram uma mega obra para adaptar o banheiro, uma mega obra. A pessoa chegou, primeiro que eu já acho assim, né? Você já não tinha um banheiro adaptado, para mim já é um absurdo surreal, né? Se precisar contratar, sabe assim, você precisar fazer uma obra porque contratou alguém com deficiência, você não pensou que nenhuma outra pessoa do universo pode usar um banheiro ali. Então já fiquei assim, eu já assim na cadeira, né? E aí eles falaram, no dia que ela chegou, a gente foi falar. A gente adaptou um banheiro para você, como se fosse assim, né? Olha que presentão, olha como a gente é massa. Ela virou e falou assim: ah, não, mas eu uso bolsa, eu nem vou ao banheiro no horário de trabalho. Aí eu falei: então, vocês percebem como vocês não estão ouvindo ninguém, né? Então eu falei: eu acho que o livro de vocês ele é necessário para o universo. Queria traduzir em todas as línguas que se eu pudesse, porque eu acho que começa tudo daí, sabe? A gente vê uma sociedade escrota, machista, homofóbica, racista pra caramba, preconceituosa em todos os níveis, e que vem de um grau de ignorância e da falta mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu falava muito para Diana uma época que eu chamo de literatura da falta, né? Assim, eu falo, tem um livro que chama Duas Mamães. Quem comprava meu livro? Quem tinha duas mamães na casa. Só. Ah, porque eu vou falar de sexo com criança que não é minha? Aí eu falo, que sexo? Aonde tem sexo nesse livro? É uma família vivendo, né? Então eu falo, eu acho que o livro de vocês, ele é tão essencial para quebrar e para fazer as pessoas acordarem de uma maneira muito bonita, muito poética, muito extraordinária, que tem que ser também, às vezes, com um pé no peito, sabe? De que a gente é pra caralho, desculpa o termo, nossa, tá gravando, que horror. Ah, Capacitista e muito. E que, sabe, que geração que a gente tá criando se a gente não para hoje para olhar para o universo e falar: olha, gente, esse mundo aqui é um mundo que existimos, que todos existimos. é, não é da igualdade, não estou falando aqui numa igualdade, eu acho que né, não somos todos iguais, somos todos diferentes, e que bom. Mas eu parto do pressuposto que, assim,
Vamos perguntar, vamos conversar, sabe? Vamos não ficar no imagético do tipo, eu acho que ela precisa deste banheiro aqui, eu acho que aquela mulher ali. Aí eu comecei a falar, falei, gente, você tem uma pessoa que tem uma dupla maternidade na empresa, só tinha gestor lá, eu devo ter sido excomungada. Alguma vez vocês perguntaram para essa mulher por que ela está alucinada? Porque ela está há 9 meses brigando na justiça para colocar o nome de uma mãe numa certidão de nascimento. Então, assim, como você falou, né? Parece uma coisa pequena chegar num hotel e ter que discutir, mas é tudo, né? É ter que discutir todas as vezes. Cara, eu pedi um quarto acessível. É tão. O pequeno, que parece que é pequeno para quem está lá do outro lado, é um vulcão. Sim. Então, assim, só agradeço esse livro. São Ai, 5 minutos assistir. na vaga, né? Eu vou parar só 5 minutos na vaga. Pô, era só É cinco isso. minutinhos. Sabe? É isso. Não, mas só parei para Carol, descer rapidão. Carol, você sabe que é muito legal ouvir você como parte de um outro marcador, né? No caso de ser dois, né? Mulher e lésbica. E mãe, né? Vamos pensar que mãe passa a ser um marcador dependendo do contexto. Carol, é muito legal te ouvir. E esse lance do ser só um pouquinho, né? Eu acho, eu certamente não escrevi desse jeito que eu vou falar, porque é uma reflexão muito recente, assim, sobre microagressões, né? É recente, assim, pós-livro, né? E até completando com o que Billy disse, assim, é tão sutil, é tão gentileza, é tão fazer para te ajudar, no caso do capacitismo, que a gente tem até dificuldade de dizer, cara, mas isso me oprime, né? Então, eu vou contar uma história que é E recente. às vezes também a gente percebe que foi oprimido dias depois, né? É uma coisa assim, né? Cara, é isso. Essa história que eu vou te contar, você vai ver que é bem isso. Eu fui convidada para fazer um painel num evento de compliance agora, esse ano. Eu amo quando me chamam para falar que não é Semana da Diversidade, não é Setembro Verde, é uma área que não tem a ver com RH. Eu falo, quer dizer, tem a ver com RH, mas é o jurídico. Eu falei, cara, que maravilhoso eu poder quebrar, furar a bolha, né? Só que, assim, é um evento mais formal, é para o jurídico, né? Então, eu estava lá, eventão, tá? Tipo, aqueles eventos num congresso, num lugar grande. E aí era uma mediadora, uma advogada que é sponsor do grupo de afinidade do escritório grande que ela trabalha, e dois advogados que são do compliance de grandes empresas. Nós vamos fazer o painel. E aí, a gente combinou de chegar mais cedo e, no próprio evento, fazer a reunião de alinhamento. Então, estávamos nós quatro numa mesa conversando na sala VIP desse evento, na sala de palestrantes, desculpa, desse evento. Aí passou uma pessoa da organização, interrompeu a nossa reunião e disse assim: Olha, se você precisar ir no banheiro, o banheiro é ali. Eu pensei, ali onde tem aquela placa, tem uma sinalização que é um banheiro de cadeirante. Eu falei, tá bom, muito obrigada, obrigada por me ajudar. Continuamos a reunião. Terminou a reunião, nós nos encaminhamos para o local de onde seria o nosso painel. E aí, quando eu fui entrar, assim, junto com a turma, né, pensando que eu estava ali também precisando me validar e validar a nossa comunidade inteira, do lado daquela galera que nunca tinha convivido com alguém com deficiência. Falei, vamos. A hora que eu fui entrar, a outra pessoa do evento correu e falou: Não, por essa porta você não consegue entrar, você tem que entrar pela outra, que é mais larga. Pensei eu: Não, tá tudo bem, eu já vim aqui mais cedo, eu sei que eu consigo entrar por aqui, tá tudo bem, eu entro. Entrei. Quando eu cheguei lá na frente, faltava uns 15 minutos para o nosso painel começar, veio uma outra pessoa e disse assim para mim: Você quer um cafezinho? Só que ela só perguntou para mim, ela não perguntou para mais ninguém. Pensa que eu estou contando uma história de 10 minutos. Em 10 minutos foram três gentilezas que estavam duvidando da minha capacidade de achar um banheiro sozinho, da minha capacidade de dizer se eu posso ou não posso passar por aquela porta. Se eu falo que a gente bate o olho, a gente já sabe, né, mano? Eu passo, eu não passo, eu uso cadeira há 24 anos, eu sei onde eu passo. E, e depois a pessoa oferecer café só para mim, duvidando que eu consigo pedir ou pegar um café. E é isso que nos leva para o estado de alerta, porque é o tempo todo, mesmo na gentileza, eu tendo que dizer, eu consigo, fica tranquila, deixa eu passar despercebido igual todo mundo, né? E ao mesmo tempo, o passar despercebido demais também é opressor. Então,
esse ano também eu tive o ano passado eu tive uma oportunidade de ir para um evento da ONU em Nova York, e circulando ali, Nova York é uma cidade que faz muito frio e por isso as lojas têm umas portas muito pesadas. Eu não conseguia entrar sozinha em algumas, ou porque a porta era pesada demais, ou porque tinha uma rampinha para você abrir porta e conseguir abrir, eu não dava conta. E o pessoal, agora eu também vou falar, todo mundo falou, cagava para mim. Não queria, tava tão assim como se eu conseguisse, eu não precisasse de ajuda, sabe? Então, o ajudar demais é opressor, o não ajudar também me deixou desconfortável. Então, é muito delicado, é muito desafiador mesmo a gente encontrar qual que é o caminho. E aí, refletindo sobre isso, eu falei, cara, qual que é o caminho, né? Eu devo reclamar da gentileza e devo reclamar do me ignorar, né, do cagar para mim. Como é que eu resolvo isso? Aí eu fiquei pensando que a gente tem uma dica que nas palestras aqui na Talento Incluir, a gente usa que forma a palavra dica: disposição, informação, convivência e atitude. Eu vou falar sobre a letra C de convivência. Para Emília, do Billy, para Clara, minha filha, a convivência faz elas entenderem se eu preciso ou não preciso. Elas não perguntam mais. Eu estou andando ali na rua, tem um degrauzinho, ela vê que eu não vou conseguir, ela já empurra, eu nem percebo que ela empurrou, só teve uma forcinha, tração ali a mais. Puxa, passei, que beleza. E é isso, assim, a gente tem que acostumar com a sociedade tem que acostumar com a gente. Se esse hotel tivesse a frequência de pessoas com deficiência é, é, existindo aqui, reclamando de chegar e quase se atrasar para uma reunião, ele estaria mais atento por uma observação, né? Então, a Tabata, que é outra pessoa que a gente cita muito no livro, né? A Tabata, uma querida amiga nossa, irmã também, mana, ela fala uma história genial, assim, que, na verdade, quando ela me contou, ela nem sabia que era tão genial. Ela tem um filho, Francisco, Francisco tem 8 anos. Eles foram assistir o filme O Extraordinário. E o Chico chegou, mamãe, por que que o garoto tem a cara tão esquisita? E ela respondeu, é só porque você não está acostumada. Não é genial? Aí eu falei, tava isso que você falou com o menino é genial. Eu vivo contando por aí essa história dela. É isso, quando a sociedade acostumar com a gente, não é não oferecer café e também não é só oferecer café, né? É esse equilíbrio, cara, que ela dá conta, que ela tem que ir embora, vamos junto. E Mas olha eu só, acho que essa pra coisa da atenção, né? Eu acho que a atenção, ela é, infelizmente, para poucos. Assim, as pessoas, elas realmente ou vão para esse lado do capacitismo total, né? Tipo assim, nossa, tem aqui perante mim uma pessoa que eu preciso fazer tudo por ela. Ou tipo assim, vou colocar um bloqueio aqui porque eu não sei lidar e não preciso lidar e não vou lidar, não quero raciocinar minimamente. Que eu falo, cara, eu prefiro que você pergunte, né? Então, assim, é tão mais honesto, né? é. Não sei como eu Eu posso te prefiro ajudar que, eu prefiro que pergunte do que cague para mim, do no que final das cagar para contas. você, exatamente. Mas se perguntar, como diz o Billy, cansa a gente. E esse Cansa. cansaço, às E eu vezes, ainda vem falo que assim, né? Tem o lado que bom, na minha vivência ainda tem uma coisa que eu sempre falo, a gente consegue, às vezes tem muito assim, o perguntar genuíno, né? Curiosidade genuína, tipo, quero de fato fazer uma pergunta porque eu não sei, e tem o perguntar escroto, né? Que é o E lado. Carol é direta, ela é faca na Ah, eu caveira. sou, gente. Eu acho que não é o perguntar, o problema é o como É o perguntar. como Porque é uma perguntar. linha tão tênue, É o super. capacitismo. Eu vou contar uma história pessoal, gente, que é muito peculiar. A Carol me conhece, ela vai me entender. Vai soar um pouco sexista, machista, mas é real. Eu, quando me reabilitei, logo que eu sofri acidente, a minha maior preocupação era, e agora? Como eu vou ficar com as meninas cadeirantes? Elas vão querer ficar comigo? Quem fica com o aleijadinho? Era logo autocapacitismo, que também é muito importante de se vencer. E quando eu comecei para balada, eu comecei a detectar esses viéses cognitivos alheios. Então, eu elenquei 3 tipos de olhares. Um era daquela mulher que me olhava com o olho arregalado, com a cara tipo, eu nunca vou me envolver com você. A outra é aquela que olhava com curiosidade, tipo, até que bonitinho esse cadeirudinho aí, talvez eu ia.
Depois da terceira cerveja ficava mais fácil, ou não bebia, mas aí eu tinha que desenrolar na minha conversa. E a outra, que era a raridade, que olhava de um jeito que nem via a cadeira, que interagia de forma natural. Isso é raro, Carol. É essa pergunta. Essa pessoa perguntava de um jeito que não é de forma nenhuma opressiva. A opressora. A Carol falou sobre coisas importantíssimas agora que me lembrou aquela frase do Boaventura de Souza Santos, que é: eu tenho o direito de ser igual quando a minha diferença me inferioriza, e tenho o direito de ser diferente quando a minha igualdade me descaracteriza. É muito disso. Se a minha diferença vai me inferiorizar e você vai vir me perguntar para dizer que eu sou menos que os outros, essa diferença está me prejudicando. Eu tenho o direito de ser diferente sem precisar passar por isso. E tenho o direito de ser igual sem ser descaracterizado também. Não me põe de igual e me deixa na roubada com uma porta que eu não consigo abrir. Então a linha é muito tênue. E aí a gente tem que estar muito Que chama atento. equidade, né, mano? Equidade é você equiparar ali o ambiente para que todos sintam-se representados, respeitados. É o desenho ali das caixas, né, que cada um precisa para olhar do outro lado da cerca ou alcançar a maçã. Agora, se a gente pensa que, falando, remetendo para o mercado de trabalho, que é o que a gente trabalha diariamente aborda, eu e a Carol, os líderes, eu faço muita palestra para líderes, os líderes trazem a coisa do viés, né? Essa coisa velada da pessoa com deficiência, de que tem muitas nuances, porque a inclusão de pessoas com deficiência passa por várias entrelinhas, desde entendimento errado da lei de cotas, de achar que o que é marcado é o cargo e a cadeira e não a pessoa, como pessoa com deficiência, e ela pode se formar, fazer MBA, pós-graduação, doutorado, mestrado, e ela segue no mesmo cargo, porque não posso mudar ela, porque se ela sair, eu não consigo pôr outro no lugar. Ainda aquele pensamento retrógrado que é difícil substituir, mesmo tendo 9 milhões de pessoas em idade apta para trabalhar e só 590 mil capacitados. Se tiver esse indicador ainda, senão me corrija, Carol. Mas eu provoco os líderes, ao mesmo tempo que existe essa vulnerabilidade da pessoa com deficiência, que tem que ser olhada no sentido de não posso ser ignorado, eu falo também para os líderes. Imagina uma pessoa que passou por isso, que viveu num mecanismo de defesa, de luta, o tempo todo, a resiliência que essa pessoa não tem. Aí você compara ela com outro candidato que não tem deficiência, e porque ela tem duas skills a menos, você escolhe o outro que não tem deficiência. Tenta se livrar do viés da deficiência e comparar a parte boa dessa história. Desse cara que, para chegar aqui, ele pegou um ônibus que não era acessível, ele andou numa calçada que era toda esburacada, versus o outro que veio andando de boa. Para o outro não é fácil. Assumir um privilégio também não é tirar o mérito do outro. O outro tem o mérito de estar lá. Só que porque ele tem uma, duas, três skills a mais, você não escolhe a pessoa com deficiência. Skill você desenvolve. Você contrata por soft skill, por hard skill e manda embora por soft skill. Pensa que essa pessoa, se você explorar, souber explorar a resiliência que essa pessoa teve para chegar até aqui, está comparando, competindo quase de igual para igual com esse candidato sem deficiência, você vai ser mais assertivo na sua escolha. Aí deixa os caras com a pulga atrás da orelha. Eles falam, putz, não tinha pensado nisso. Isso em relação a qualquer marcador identitário, seja raça, seja gênero. Hoje não, hoje as pessoas, os vieses dominam e eles escolhem o mais parecido com ele, eles escolhem quem eles não têm aversão, eles usam do efeito halo para confirmar, efeito viés de confirmação e assim por diante a gente segue distanciando cada vez mais. Eu acho que tem muito para avançar ainda, né, Carol? Tem muita coisa para Mano, fazer. você falou de indicador, você falou quantas pessoas com deficiência trabalham? Foi isso que você falou tão rápido? 590 mil estão trabalhando? É, tem um dado bem recente que esse ano, esse primeiro semestre de 2025 foi muito positivo em contratação, para contratação de forma geral. E para as pessoas com deficiência isso também repercutiu positivamente. A gente está, é um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, CIT, sabe o CIT, STI, SIT, que Sei, sei. oficial, 618 mil Olha pessoas que que bom. estão trabalhando. Teve um avanço muito importante no primeiro semestre desse ano. Maravilha.
é uma informação bem positiva. A gente conseguiu essa informação essa semana. É, é importante isso que o Billy está falando, e vou até aproveitar, Carol, sobre esse lance de estar com os gestores, né? Você estava comentando também do evento que você estava hoje. A gente, quando estuda a inclusão, a gente começa a gente, né, falo por mim, comecei a perceber a importância de eu estudar comportamento humano em grupo. Então, estudar psicologia, estudar neurociência, estudar sociologia, né? E uma das coisas que a gente percebe muito são esses soft skills, né, que o Billy comentou aqui, das pessoas com deficiência, ter recorrência deles, né? Então, é recorrente a gente encontrar pessoas com deficiência com uma avaliação negativa, porque não sabe trabalhar em grupo. É recorrente a gente ter na pessoa com deficiência uma avaliação negativa, porque não tem protagonismo de carreira ou ambição de carreira. E isso tem explicação no capacitismo estrutural, né? Uma criança que cresceu com o pai dizendo: você não pode, você não consegue, deixa que a mamãe faz, porque para mim é mais fácil. Ela certamente não consegue desenvolver enquanto está sendo desenvolvido como ser humano, a parte de autoconfiança, né? E da mesma coisa, esse lance da mesma forma, né, no capacitismo estrutural, a gente encontra explicação para um comportamento mais agressivo, para um comportamento mais introspectivo, que são recorrências na pessoa com deficiência. Agora, por um outro lado, a gente é desafiado aqui para desenvolver as pessoas com deficiência nos seus soft skills. E aí, eu, estudando recentemente sobre comunicação não violenta, e é tão interessante que quando há muitos anos atrás, eu li o livro de Marshall sobre comunicação não violenta, a gente vê o mercado de trabalho falando sobre isso há muito tempo, e muito baseado no livro de Marshall. E, recentemente, eu tive que desenvolver uma aula, quer dizer, fui convidada e foi maravilhoso, mais uma folha quebrada, para fazer uma aula numa mentoria só para mulheres, não eram mulheres com deficiência, era mentoria para mulheres, e como uma mulher, a deficiência é só um detalhe da minha vida, eu fui chamada para desenvolver na Coca-Cola umas mulheres nessa mentoria. E aí eu fui estudar um bocadinho mais, eu falei, cara, deve ter alguma autora brasileira falando sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, por que a gente fica só olhando gente que não é daqui, que está falando de uma comunicação em outra realidade? E eu encontrei, daqui a pouco eu lembro o nome dela, mas ela tem 3 livros incríveis sobre comunicação não violenta, um inclusive chama Por que a gente grita? E um dos insights mais incríveis, ontem eu vi o livro dela no aeroporto, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. E uma das coisas mais incríveis que eu percebi sobre liderança, lendo isso, um pouquinho mais, né? Por trás de um grito, ou por trás de uma opressão, ou por trás de uma negação, quando a gente fala de viés que bloqueou a pessoa com deficiência, sempre tem uma necessidade humana. E aí, mano, assim, a gente tem escutado muitos líderes nas empresas, e os líderes falam assim: depois que eu contrato o RH, a diversidade, me deixam sozinhos. Depois que eu contrato, ninguém me ajuda. Eu não sei lidar, eu não fui formado para isso. É por isso que ele. Então, ele pode ser o vilão dessa história toda, dependendo do jeito que a gente olha para isso. Dependendo do jeito que a gente olha, cara, tem uma necessidade dele. E ele não está errado. De Não mesmo, fato, eles ficam sozinhos para os perrengues. A pessoa com autista fala certeza. que não faz porque não consegue se concentrar por causa do barulho, ele não sabe se é verdade, se é mentira, se tem conceito, se não tem, se ele fica perdido. Não tem uma sala de descompressão para a pessoa quando ela está tendo um meltdown, shutdown. É muito louco isso. Esses dias eu fiz uma palestra para liderança e o cara eu achei genial e eu concordei com ele. Ele falou, cara, isso é lindo que você está falando, porque eu puxo bem pro emocional ali, pro motivacional. O cara falou, cara, eu concordo com tudo isso, eu tô junto, conte comigo. Só que assim, como é que a gente faz? Se eu saio daqui, tenho tal comitê de meta, depois de amanhã eu tenho outro, eu só tenho meta para cumprir. Que tempo? Que horas que eu vou fazer isso? Eu preciso de tempo para fazer isso que você está me pedindo. Se a empresa não me dá tempo para isso, eu falei, você está certo. Esse é o grande desafio. Eu Ó, convido vocês a me ajudarem a pensar nisso, que eu também não sei. Essa resposta eu não tenho.
Vou falar para o especialista de diversidade da Claro. Contrata talento incluir. Brincadeira. Sim, mas eu acho que eu não, Tô se eu não estou brincando, falando mano. isso lá. Ó, É, Elisama, o nome dela é Elisama, da autora, é Elisama Santos. O livro chama Por que Gritamos? Não é porque a gente grita, porque eles, gritamos. Elisama Santos. E como é incrível, né, a gente ter esses insights numa cultura que é muito Brasil, assim. Eu acho que todo mundo, vocês que estudam muito, né, que estão fazendo doutorado, certo? Toda vez que tiver um autor incrível que não é brasileiro, procura um similar no Brasil que a gente vai aprender um bocadinho. E procure uma mulher também. Eu falo assim: ah, muito legal esse homem falando disso. Cadê a mulher falando disso? Vamos ter uma outra aprendizagem, uma outra perspectiva para somar. Gente, olha, eu achava que eu tinha adorado o livro, mas conversando com vocês, eu descobri que vocês são mais fantásticos ainda do que o livro. Aprendi demais com vocês nessa conversa, mas eu queria muito pedir que o nosso diálogo não se encerrasse aqui, né? A gente fecha a nossa conversa de hoje, Uhum. mas fica assim muito o convite para a gente continuar com esse diálogo. Nós temos, né? Eu tenho oferecido na PUC uma disciplina sobre literatura e inclusão para Uhum. pensar um pouquinho nas diferentes deficiências e o acesso à literatura também. Então, eu queria muito assim pedir que a gente pudesse continuar trocando e aprendendo com vocês, porque de fato fico muito feliz que outras pessoas vão, não só nós que estamos aqui, mas que está sendo gravado, que outras pessoas vão poder ouvir essa conversa, que sem dúvida valeu assim por mais do que praticamente um semestre de aulas. Então, muito obrigada, Billy, obrigada, Carolina, Carol também. E Natália, pelo seu, assim, eu aprendi também muito te ouvindo, Natália. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, nessa questão do home office ligado com a possibilidade da inclusão. Era algo que para mim não tinha feito essa associação. Tá? Então, só antes de encerrar, eu quero passar para a Adele, que está com a mãozinha levantada. Gente, boa noite, prazer. Eu sou da ah, PUC, já conheço algumas meninas, quero agradecer muito, Bília, Carolina, Natália. Sejam bem-vindos à PUC, voltem sempre. Eu fiquei encantada ouvindo vocês aqui, passei um batonzinho para ligar a câmera. Linda. E, bom, só queria agradecer. Eu não sou do grupo de literatura e inclusão, mas a Laís convidou a gente para entrar na reunião, eu quis entrar, quis participar. E agradecer muito, muito, muito a vocês, é, por tudo que eu aprendi nessa reunião, nesse encontro. E para mim ficou um conceito que apareceu muito aqui, né? Que é o conceito de cansaço. Vocês falaram tanto, né? Em cansaço, como cansa explicar o óbvio e tantas vezes, e ainda em 2025. E o que fica para mim eu acho que é aí que a gente entra, né? Acho que é que quem pretende ser, quem quer e tenta ser anticapacitista, entra, né? Quem não tem deficiência. É no cansaço de vocês, assim, quem tem mais informação, tem que entrar no cansaço de vocês. Quando vocês estiverem cansados de explicar o óbvio de novo e já estão, vamos aproveitar, né, a informação que a gente tem a mais e a disposição que ainda nos resta. Então, fica essa lição, né, de tudo que eu ouvi vocês falarem, principalmente sobre esse cansaço constante. É isso, Então é isso, Adele. queria agradecer muito, falar para vocês voltarem sempre a PUC, serão sempre bem-vindos. Agradecer as parceiras de sempre aí pela organização desse encontro também. Adele, quando a nossa valeu, energia né? acabar, vocês remam para gente. É maravilhoso ter pessoas aliadas. Ô, Adele, eu vou querer dizer uma coisa antes de ir embora, gente. A minha filha está estudando para fazer psicologia na PUC. Ela está no cursinho, o objetivo dela é PUC. Ela está prestando, vai prestar outras universidades. Ela disse, mãe, eu quero a PUC. Ela tem estudado muito cultura, né? Tem umas amigas dela que já estão nas universidades. Ela fala, é a PUC que me conecta. Eu achei muito legal. E quero
agradecer o convite, viu, gente? Estaremos sempre à disposição. Assim, esse assunto é um assunto que é nosso propósito. Estamos juntos. Natália, responde a minha pesquisa, hein? Radar da Inclusão, que eu fiz o link ali. Divulga para suas amigas, vocês também, gente. Puderem divulgar para as pessoas com empresas que vocês conhecem. Como a gente falou, indicadores são importantes, né? Movimentam o mundo, a gente precisa fazer um esforço para isso. Obrigada, viu, gente? Muito, muito obrigada e esperamos vocês de volta com certeza. Tá bom? E, meninas, obrigada, boa noite para vocês, obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Foi um prazer estar Muito aqui hoje obrigada, nessa noite. Carol. Muito obrigada, Billy, por terem topado, disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui e compartilhar ainda mais a sabedoria e a experiência de vocês para ampliar a nossa mente, né? Muito obrigada mesmo. Valeu. Contem com a gente que nós contamos com vocês. Esse cansaço não vai parar a gente, mas ele é importante de ser pontuado, porque a gente precisa evoluir, né? E é legal ver pessoas buscando a desconstrução, o aprendizado e a evolução. Então, contamos com vocês como formadoras de opinião, influenciadoras aí no meio de que vocês frequentam para levar as informações e gradativamente. A gente sempre soube que é uma jornada, que a gente não vai virar uma chave e vai mudar, mas a gente conta com vocês como aliadas aí para levar a informação. Obrigado por lerem o livro. Ô, Billy, o Pedro tá te dando tchau, mas ele tá com vergonha de vir aparecer. Mas Aparece aí, pediu para Pedro. te dar tchau. Valeu, valeu, mano. Ouve meu som aí no Spotify, hein? Tchau. @BBC. Faz uma rima para ele, mano. Pedro Sangue Bom, já disse que me conhece, então é Billy Saga, não esquece. Busca a gente lá, me procura no Instagram. Valeu, foi bom hoje. A gente se vê amanhã. Valeu, beijo. Tchau, Nossa, não vai rir de mim. Pedro! Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. gente. Boa noite, Valeu, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.